o vídeo mais aguardado do ano! Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre as minhas melhores leituras de 2022. Estamos entrando aí então no 7º ano de Literatami. Opa! 8º ano, gente. 8º ano de Literatami. Então já são muitos anos indicando livros ótimos, que eu considero ótimos pelo menos, aqui pra vocês. E neste ano não seria diferente, então eu fiz uma pequena enquete lá no Instagram do Literatami. Se você ainda não acompanha o Instagram do Literatami, corre pra acompanhar. Perguntando se vocês preferiam que eu juntasse os livros de literatura brasileira contemporânea aos livros estrangeiros, porque eu leio muito a literatura brasileira contemporânea, é a minha área de pesquisa, eu sou curadora do CLBC, enfim. Se você acompanha aqui o canal, você já sabe de tudo isso. E aí vocês preferiram que eu dividisse em 2 vídeos, né? Fizesse um vídeo apenas com as melhores leituras de livros estrangeiros e outro com destaques para a literatura brasileira contemporânea. É coisa que eu já fiz aqui no canal e eu acho bom porque assim eu consigo também dar mais espaço, né, para estes livros, porque essas listas de melhores leituras, elas sempre são muito subjetivas, então o primeiro critério aí, na verdade acho que todos os critérios são muito subjetivos para considerar quais livros constarão nas listas, né? E todas essas listas pressupõem, é claro, exclusão. Então, se a gente tem 2 listas, a gente tem mais possibilidade de trazer livros, né, em maior quantidade pra cá. Enfim, isso estando explicado, eu espero que vocês assistam também ao vídeo que eu trouxer. Acho que deve ser o próximo vídeo já, com essas indicações aí de destaques da literatura brasileira contemporânea que eu li em 2022. Mas neste vídeo a gente vai ficar com os livros estrangeiros e eu vou trazer brevíssimas apresentações sobre essas obras e, se for o caso, eu vou indicando ali o conteúdo mais aprofundado que já tem aqui no canal para elas. E se ainda não houver, haverá, tá bom? Eu vou, nas próximas semanas, fica de olho aí, acompanha o canal, porque aos pouquinhos eu vou liberando resenhas, vídeos específicos sobre estes livros que eu considero maravilhosos. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante é que eu vou trazer os livros, não em ordem de preferência, porque eu nem sei se eu conseguiria fazer isso, mas em ordem de leitura mesmo, né? Conforme eu fui lendo aí durante o ano. E eu vou considerar, claro, aquela narrativa que eu achar que foi bem escrita, bem construída, com bons personagens, bons elementos narrativos, mas também aqueles livros que me tocaram muito pessoalmente por uma razão ou outra, tá? Então, de novo, essa é uma lista muito emocional, muito subjetiva, e eu espero que vocês gostem dos livros que eu vou trazer pra cá. O primeiro deles é Eu Que Nunca Conheci os Homens, um romance de Jacqueline Harpman, que foi uma autora belga psicanalista, que aqui neste livro, que é um livro de ficção especulativa, ela vai propor pra gente um universo bem misterioso, em que 40 mulheres estão presas em uma jaula, sem contato nenhum com o mundo externo. Ficam uns guardas ali, homens, né, que de vez em quando entregam comida para elas, mas eles não falam nada com elas, então elas não sabem nem se elas estão no planeta Terra. Elas realmente estão nessa ignorância, assim, em relação à própria condição, assim como nós, leitores. E dentre essas 40 mulheres está uma personagem que é a nossa narradora, que entrou ali quando ainda era muito criança, então ela praticamente não teve contato com o mundo externo. Tudo que ela vai ficar sabendo sobre o mundo externo, inclusive em relação às relações interpessoais, às emoções que a gente cultiva enquanto sociedade, tudo isso ela só vai ficar sabendo através das outras mulheres, né? Pelo que ela ouve as outras mulheres contando. Então este é um livro muito interessante, assim, ele tem essa premissa que me chamou muita atenção, que para mim é bem diferente, e que a Jacqueline Harpman soube desenvolver de uma forma muito aprofundada, de modo a abordar questões como a linguagem, o adquirir a linguagem, né? As nossas relações sociais, a construção social dos indivíduos, especialmente dos indivíduos do gênero feminino, mas não só. Então é um livro que eu gostei muito, assim, eu achei muito bacana como a autora foi realmente
fazendo essa história acontecer, sempre com essa pegada muito voltada às questões psicológicas mesmo, né, dessa narradora e das demais personagens. Claro que eu imagino seja um reflexo da própria formação da Jacqueline Hartmann como psicanalista, mas é um livro que trata também bastante da memória e da edificação dessa memória dentro de uma condição assim tão extraordinária como a dessa narradora. Gostei muito, muito desse livro, é um livro que, além de tudo, emociona, e eu já fiz um vídeo pra ele, tá aqui no canal. Eu lembro que quando o editor da Dublinense falou, lançou, né, esse livro foi publicado pela editora Dublinense, aliás, com tradução do Diego Grando, e aí eu lembro que o Gustavo Faraon falou pra mim que tinha sido uma das melhores leituras dele, assim, nos últimos tempos. Mesmo sendo suspeito para falar, eu confiei bastante, mas ainda assim fui muito surpreendida pela qualidade dessa obra, que nós lemos, aliás, em conjunto, lá no Clube de Ficção Contemporânea do Literatame. Vou aproveitar até este momento para já agradecer as pessoas que apoiam o Literatame. O canal tá aí mais um ano firme e forte, graças a vocês, e agora já com quarta dose da vacina, já com nova presidência, eu espero que 2023 seja ainda mais próspero em termos de conteúdo mesmo aqui pro Literatame, beleza? Mas é isso, se você se interessou, assista ao vídeo que eu trago mais detalhes dessa história muito marcante aqui pra vocês. Um outro livro espetacular que eu li em 2022 e que, curiosamente, coincidentemente, também foi publicado pela editora Dublinense, é o Ecologia, da Joana Bertolo. Gente, esse aqui é um calhamaço, ó, tá cheinho de anotações. Eu li este livro porque eu tive o privilégio de conversar com a Joana Bertolo e com o Afonso Cruz, que são autores portugueses que estiveram aqui no Brasil na época da Bienal do Livro. E aí eu mediei uma conversa entre eles, e aí eu conheci então essa maravilha que é este romanção da Joana Bertolo, em que ela vai criar um mundo também distópico em que as palavras passam a ser cobradas. Então é tudo assim muito paulatinamente, vai se institucionalizando uma política de cobrar mesmo pelas palavras, uma palavra ou outra. De início, as pessoas estranham um pouquinho, mas não afeta tanto assim o cotidiano mesmo delas. Mas com o passar do tempo, mais e mais palavras vão sendo taxadas e a gente vai acompanhando essa mercantilização da linguagem a partir de uma narrativa também muito bem estruturada da Joana Bertolo. Ela vai trazer algumas perspectivas narrativas, né, centradas em determinados personagens, que são escolhidos a dedo, assim, então a gente se envolve bastante com os percursos pessoais mesmo dessas personagens que ela escolhe acompanhar, e que nos trazem excelentes panoramas de perspectivas distintas dessa condição macro que atingiu a sociedade toda. E a gente tem inclusive uma personagem aqui que é uma criança, que ela é muito graciosa, acho que todo mundo que leu esse livro também se encantou por ela. E a gente vai acompanhando o passar do tempo, porque não tem uma determinação temporal exata, a gente vai acompanhando o passar do tempo pelo crescimento dessa menina que tem muito interesse pela linguagem, enfim. Eu amei esse livro, muito mesmo, ainda não consegui escrever ou falar sobre ele, mas está nos meus planos, então falarei com certeza sobre ecologia. Sem contar que eu amei essa edição aqui da editora Dublinense. A gente tem essa capa aqui com várias pessoas e os códigos de barra em algumas das bocas, né, por onde o discurso, afinal de contas, é veiculado e também taxado. E é uma edição muito confortável para ler, enfim. Maravilhoso, gente. Amei este livro, recomendo muito. É uma leitura, assim, se você tá buscando um calhamaço, sabe aquela história que você quer... Quando você tá querendo passar mais tempo com uma narrativa, mais tempo com personagens, essa aqui é uma ótima pedida. E eu quero muito ler, assim, tudo que a Joana Bertolo escreveu. Eu fiquei encantada por essa mulher. Um outro favorito do meu ano, que não está aqui porque eu o emprestei, é tão maravilhoso que eu emprestei, mas a capa dele aparecerá magicamente aqui pra vocês. É O Plantador de Abóboras, do Luiz Cardoso, que é um autor do Timor-Leste, então este é mais um livro também lusófono, né, escrito em língua portuguesa. Foi publicado pela editora Todavia e ganhou o Prêmio Oceanos de Literatura em 2021, então ele é um romance também que vai acompanhar a trajetória de uma mulher que viveu diretamente
os resultados tristes da guerra que ocorreu ali naquela região do Timor-Leste. E esse é um livro fascinante, sabe? No sentido de que realmente tem uma narrativa encantatória. Primeiro porque ele é narrado em primeira pessoa, então é como se essa narradora estivesse conversando com um visitante, que a todo tempo a gente supõe saber quem é, mas a gente só vai ter certeza mesmo mais pra frente ali na narrativa. Mas ela vai conversando oralmente com esse visitante que vai visitá-la ali naquela localidade meio isolada em que ela tá inserida, em que ela viveu a maior parte da vida. E aí, a narrativa, o texto mesmo, vai acompanhando esse caráter oral da prosa, e ele vai então trazendo algumas repetições que são como refrões dentro do livro. Então é como se a gente estivesse lendo uma música. Tem um aspecto da oralidade, né, carregando bastante a prosa e trazendo justamente essa sensação encantatória pra gente. E aí é aquela coisa, né, Luiz Cardoso é um mestre em unir, em equilibrar a questão social, a questão pessoal, a partir dessa perspectiva feminina. Então, assim, eu nem sei muito o que dizer, principalmente porque eu tive a oportunidade de conversar com o Luiz Cardoso, então tem uma entrevista longa aqui com o Luiz Cardoso no canal. Ele é um autor muito, muito, muito generoso. A gente ficou conversando ali, eu ficaria ainda conversando por horas e horas com ele, porque transborda a sabedoria do discurso dele, sabe, da figura dele. Enfim, foi uma experiência muito especial pra mim ter conhecido o Luiz Cardoso e reforçado ainda mais esse meu encantamento em relação à obra dele depois desse encontro. Então eu considero este vídeo com o Luiz Cardoso uma das maiores preciosidades que tem aqui no canal do Literatami. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, nem que seja assim uma perguntinha por dia, porque realmente é um vídeo longo, mas assista de pouco a pouco, porque vale muito, muito a pena conhecer, tá bom? O Plantador de Abóboras. Que livro maravilhoso. E por falar em livro maravilhoso, né? Claro que eu só tô falando de livros que eu amei muito aqui neste vídeo, por isso que é tão gostoso gravar esses vídeos. Espero que seja tão gostoso de assistir quanto é de gravar. Mas um outro livro também que, nossa senhora, me arrebatou foi Irmão de Alma, do David Diop. O David Diop, ele venceu o primeiro prêmio Goncourt Brasil com este livro aqui, que foi publicado pela editora Nós, com tradução impecável da Raquel Camargo, que é uma tradutora ótima mesmo. E ele é um autor que ele nasceu em Paris, mas ele foi criado no Senegal. E aqui neste livro ele vai trazer pra gente uma narrativa em primeira pessoa de um senegalês que foi cooptado ali pelo exército francês para lutar pela França na guerra. Então a gente já tem esse aspecto da colonização, assim, gritante e determinante no livro todo. E tem também o aspecto pessoal, da trajetória particular desse personagem pela vida. Ele é levado, né, à guerra para lutar junto do seu irmão de alma, que é um amigo que ele tem, assim, desde a infância, com quem ele é muito, muito conectado. E este amigo, logo no começo da narrativa, a gente fica sabendo que morre na guerra nos braços dele. E isso vai atravessar esse personagem, assim, de modo irreversível e muito atuante sobre a prosa também e sobre o modo com que ele vai olhar para o mundo, elaborar toda essa situação, né, da colonização, de como a colonização se apropria dos corpos negros e cria em cima deles um estereótipo de selvageria, do qual ela mesma se aproveita depois na guerra, enfim. É realmente fantástico como o David Diop consegue manejar todas essas questões, sem jamais deixar de lado esse aspecto pessoal. Eu insisto muito nisso, porque, afinal de contas, a gente está falando do narrador em primeira pessoa de um livro ficcional, né? Por mais que ele tenha como base acontecimento histórico, ele tá falando, é claro, de uma experiência particular ali desse narrador, que não por acaso é um narrador em primeira pessoa. E assim, gente, o arco dessa narrativa, o caminho mesmo que a narrativa faz até o final, que é um final assim estonteante, é maravilhoso. É realmente o David Diop. Eu acho que eu sou formada em francês, né? Não sei se vocês acompanharam aí o Literatami desde o comecinho, mas tem aqui uma playlist só sobre a Faculdade de Letras. Mas enfim, tô falando isso porque eu tenho muito interesse pela literatura francófona e especialmente a literatura francófona contemporânea. E assim, do que eu tenho lido dessa literatura, eu acho que o David Diop é um nome que se destaca absurdamente. Então acho que esse
Prêmio Goncourt Brasil, foi muito acertado para ele e a editora nossa me mandou muito bem trazer o David Diop aqui pro Brasil nessa tradução espetacular da Raquel Camargo. Tem um outro livro do David Diop já publicado aqui no Brasil também, que eu quero ler para ontem, né? Logo, logo lerei. E eu já fiz um vídeo também para este livro aqui, está aqui no canal, espero que vocês assistam e gostem tanto quanto eu. Este próximo livro que eu vou trazer é engraçado porque de todas as pessoas que eu conheço que leram este livro, colocaram ele assim na lista de melhores, digamos, tá ali entre os favoritos das pessoas, porque é realmente um livro de altíssima qualidade. Estou falando de Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias, da Samantha Schweblin. Este é um livro de contos, então, se eu não me engano, este é o único livro de contos que eu trouxe pra cá agora. Realmente é o único livro de contos que eu vou trazer pra cá neste ano. Eu costumo diversificar muito, né, nas minhas leituras, leio bastante poesia, leio bastante não ficção, mas dessa vez a gente vai ter basicamente romance, um livro de contos e um livro de não ficção, mas já chegaremos lá. Enfim, este aqui é o livro de contos da vez. A Samantha Schweblin, é uma autora argentina, não sei se vocês já ouviram falar. Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Fósforo, com tradução do Joca Reiner Terron. A gente já tinha uma edição de Pássaros na Boca aqui no Brasil, com a tradução do Joca também, pela editora Bem Virá, mas essa daqui trouxe então este outro livro da Samantha e teve a tradução revisada também. Então eu acho que é importante, né, trazer essas diferenças, porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas, né, mas vale a pena essa nova edição? Vale a pena essa nova edição. Sem contar que tá esteticamente muito, né, agradável, assim, tá muito bonita. Mas enfim, eu conheci a Samantha Schweblin, que é uma autora argentina, na faculdade. Acho que no último semestre da faculdade eu fiz uma matéria que foi uma das melhores matérias que eu cursei, que foi justamente literatura latino-americana. E a minha professora, Ana Cecília Olmos, que é uma professora incrível, ela fez o semestre todo dedicado à animalidade. Eu acho que eu tenho também já vídeo aqui no canal para esse semestre de leituras, então se quiser saber mais, assista lá o vídeo. Mas então, uma das autoras que ela trouxe pra gente conhecer foi a Samantha Schweblin com este conto Pássaros na Boca, que eu acho que é um conto realmente muito representativo do todo do livro Pássaros na Boca e também um pouco do próprio Sete Casas Vazias, né, que é o livro seguinte que vem junto aqui nessa edição. Porque o que eu mais gosto, assim, o que mais me encantou, para além dos aspectos do conto enquanto estrutura narrativa mesmo, que a Samantha Schweblin sabe dominar maravilhosamente, assim, eu acho que é até difícil, é muito difícil a gente falar de literatura latino-americana, principalmente de literatura argentina, sem ter como referência Cortázar, que pra mim é um dos maiores contistas de todos, Borges, que eu nem preciso comentar. E assim, não que eu tô dizendo que seja muito semelhante, não isso, mas quando eu penso assim na Samantha Schweblin como uma herança, né, do Cortázar, do Borges, em termos de qualidade mesmo, porque, caraca, como ela escreve bem, eu acho que conto deve ser muito difícil de escrever, e a Samantha Schweblin manda muito. Então, o que eu acho que tem nesse Pássaros na Boca e que em alguma medida representa o todo do livro e que é assim um dos aspectos que mais me agradou foi a questão do limite, né, dos limites. Então, não só a questão do limite entre o animal e o humano, mas principalmente a questão entre o limite do familiar e o infamiliar, e da civilização e da incivilização. Então, o que é civilização e o que é barbárie, que os limites disso tudo são muito facilmente ultrapassados, assim. Então, as coisas se confundem muito, e eu acho que a Samantha, ela localiza os contos justamente nesse ponto de intersecção de uma coisa e outra. Isso gera um estranhamento tão maravilhoso, é sensacional, assim. Uma coisa assim também que chama muita atenção é a reação dos personagens dela a esses estranhamentos. Então eu acho que ela sabe muito bem também desenvolver as questões que talvez a mobilizem, ou que pelo menos mobilizam estes dois livros, de maneira muito original, assim, muito singular. Então, literatura latino-americana, assim, né, no seu melhor. E se você ainda não leu,
leia Samantha Schweblin. A gente tem outros livros dela publicados aqui também, que acho que, se não me engano, são romances. Não sei se ela é tão maravilhosa assim nos romances como é nos contos, mas os contos eu recomendo muito e quero ler os romances também. Inclusive, a gente leu esse aqui também no Clube de Literatura de Ficção, né, contemporânea do Literatame. Também lemos O Irmão de Alma, eu acabei esquecendo de comentar, mas vocês vão ver que acho que a maior parte, ou pelo menos metade dessas minhas melhores leituras do ano, foram leituras também do Clube de Ficção Contemporânea do Literatame. Então, se você quiser participar, basta apoiar aqui o Literatame, tá? Que a gente fez um grupinho muito gostoso, já tem mais de um ano aí que a gente se encontra mensalmente, virtualmente, para conversar sobre literatura. E a gente tem criado laços, assim, muito, muito deliciosos mesmo, e as discussões também são muito ricas. E a curadoria, vocês estão vendo, né? Eu, pelo menos, gosto a beça, assim, desse trabalho curatorial que eu tenho feito. Enfim, vamos logo às próximas leituras. Seguindo aí na literatura argentina e ainda falando sobre outro livro que todo mundo que eu conheço que leu também incluiu ali entre as melhores leituras, pelo menos quem faz esse tipo de lista, é esse aqui, né? O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vidiada. Se você gosta de literatura e acompanha, assim, né, o percurso da literatura contemporânea, você certamente ouviu falar sobre este livro, provavelmente já leu também este livro. E realmente, gente, é tudo isso que a gente tá falando. Esse livro, ele vai contar a história de um grupo de travestis que trabalham no Parque Sarmiento, lá na Argentina. E um dia, a narradora do livro, que em determinado momento a gente vai ficar sabendo que tem o mesmo nome da autora, e é muito inspirada na própria figura da autora mesmo, que também viveu mais ou menos a situação que o livro narra. É uma ficção, tá? Lembrando, é um romance ficcional. Mas essa narradora, então, acaba indo parar ali, começa a trabalhar ali e faz amizade com esse grupo de travestis. E logo no comecinho, assim, do livro, elas encontram um bebê abandonado neste parque. E aí essa coisa que é muito realista, mas ao mesmo tempo é super absurda de acontecer, vai ser talvez o que primeiro abre as portas para o fantástico, que as pessoas costumam muito destacar quando falam da literatura da Camila Sousa Vidiada. Elas geralmente relacionam ao realismo mágico latino-americano. Só que eu acho que isso pode ser pode passar uma mensagem meio equivocada, porque ao mesmo tempo em que sim, a gente está falando de uma obra de realismo mágico latino-americano, é uma obra de realismo mágico latino-americano que traz esse realismo mágico muito diferente do que a gente talvez tenha no nosso imaginário, assim. Então, ou seja, em outras palavras, é uma narrativa muito única. O jeito que a Camila Sousa Vidiada inclui aqui também esse fantástico, esses elementos que são responsáveis por mesclar os contrastes que caracterizam bastante as narrativas dela. Então, por exemplo, a fúria e a festa é algo que está aqui destacado, a feiura e a beleza, a raiva e o prazer, tudo isso está muito assim conectado também por estes elementos fantásticos, né? E aí eu tive a oportunidade mágica de conversar com a Camila Sousa Vidiada quando ela esteve aqui na Flip. Tem vídeo aqui no canal já para essa entrevista, tudo traduzido, tudo bonitinho por mim. Então, assim, é por isso que eu faço questão de frisar, porque isso só é possível por conta do apoio financeiro da galera que apoia lá no Apoia-se. Então, muito obrigada, gente. Eu, no fim das contas, fui eu que traduzi, mas sem vocês nada disso aconteceria, então valeu. E essa conversa tá realmente mágica. Eu já falei isso antes, mas é que é verdade, acontece mesmo no vídeo. A Camila Sousa Vidiada, ela conjura pássaros, gente. Assistam lá que vocês vão ver do que eu tô falando, mas assim, eu já tava encantada pela narrativa, eu me encantei pela pessoa. É uma mulher encantadora, cheirosa, inteligente, divertida. Assistam ao vídeo, vocês vão gostar. Eu li também o livro novo dela que saiu, Sou uma Tola por Te Querer, que é um livro de contos que tem bastante essa coisa do mágico também, da brutalidade, assim, ao extremo. Mas esse aqui ganhou meu coração, então ele foi publicado pela Tusquets, que é um selo da editora Planeta. E ele tem a tradução, deixa eu ver aqui,
do Joca Reiner Terron também, tá? Então assistam, depois me digam o que vocês acharam da conversa. Ainda nessa pegada da Flip, um outro livro que eu li também pra Flip, porque eu mediei uma mesa com esta autora, foi Os Órfãos, da Bessorra. A Bessorra, ela é uma autora francófona, né? Ela escreve também em francês, mas ela tem origem, deixa eu ver aqui, ela nasceu na Bélgica, ela é filha de mãe suíça e de pai gabonês. Então ela cresceu entre a Europa, os Estados Unidos e a África e tem tripla cidadania, gabonesa, suíça e francesa. Então essa é a origem da autora, e eu acho interessante de destacar porque, não sei se é coincidência ou não, este livro ele vai trabalhar também com essa questão da mistura de origens, mais ou menos assim. Ele vai contar a história deste carinha aqui, que é uma pessoa real. Um dia a Bessorra estava assistindo a um documentário que falava sobre o nazismo e sobre crianças órfãs que foram levadas da Alemanha à África do Sul, quando a política do apartheid estava começando a ser instaurada no país. Então, seriam crianças arianas, né, perfeitas, da raça pura ali, entre muitas aspas, que foram levadas à África do Sul para serem adotadas por pais brancos, né, que de alguma forma ajudariam ali a sustentar esse regime do apartheid. Então, o que eu acho fantástico é como a Bessorra mostra pra gente que a questão do nazismo e da segregação racial está absolutamente conectada. Então eu tenho visto, também tenho acompanhado um pouco do Museu Judaico Brasileiro, tenho acompanhado alguns perfis que criam conteúdo sobre cultura judaica e eles têm batido muito nessa tecla, né, de que o nazismo é também uma forma de segregação racial. E eu acho que este livro aqui, a história desse personagem que inspirou e a forma com que a Bessorra escolhe contar essa história, porque ela ficcionaliza, é claro, né? Então a história é inspirada nesse menino, mas aqui no livro ele tem uma irmã gêmea que de alguma forma tem sentimentos muito diferentes do dele em relação à situação que eles estão vivendo, a essa coisa de ser adotado, de mudar de país e tal. E ele projeta essa irmã no texto, e ele é uma figura, né, um homem branco, considerado ariano, mas que então ele teria, assim, poderia servir facilmente como estereótipo do homem opressor. Só que a Bessorra, ela não fica só nisso, na verdade eu achei ótimo que ela tenha aproveitado justamente este personagem para narrar, porque ele é atravessado por muita complexidade, então ele passa do papel de algoz ao papel de vítima em vários momentos, então isso dá uma riqueza de perspectiva para a história e, enfim, eu gostei muito mesmo de como a Bessorra contou aqui essa narrativa, eu gostei muito da Bessorra também. Foi uma experiência ótima, eu quero escrever sobre esse livro, eu gravar um vídeo sobre ele, porque, não sei, eu vi poucas pessoas até falando dele, é um livro ótimo mesmo, então conheçam, ele foi publicado pela editora Relicário, que, aliás, está de parabéns no catálogo, caraca, excelente. E ele tem tradução da Adriana Lisboa, que é poeta e autora da casa também, então tá muito bom, muito massa. Leiam Os Órfãos, da Bessorra. E aí a gente vai então para o livro de não ficção que eu vou trazer para cá, porque eu tenho me interessado já há alguns anos, vamos lá, uns 2, 3 anos, pela questão do antropoceno, né, que seria essa era talvez geológica, isso ainda está em jogo, que compreende a intervenção humana sobre a Terra. É bem basicamente isso, tá? O negócio é muito mais complexo. E aí eu tenho lido muitas coisas sobre o antropoceno, em não ficção, em ficção também. E uma das maiores referências que a gente tem quando fala em antropoceno, mundialmente, é o Bruno Latour, que foi um sociólogo, deixa eu ver se a formação dele é em sociologia mesmo, porque ele mistura, assim, muitas ciências, né, aqui no livro dele que eu vou trazer pra vocês. Enfim, não tô achando aqui, mas eu acho que ele é sociólogo, sim. Ele é uma das nossas maiores referências e ele faleceu, inclusive, neste ano, enquanto eu tava lendo Diante de Gaia, 8 conferências sobre a natureza no Antropoceno, que é um livro muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, muito pesado, assim, muito profundo. Foi a primeira vez que eu li o Bruno Latour, então, esse livro ele foi publicado pela editora Ubu, que
nem preciso falar nada, o catálogo da Ubu é de cair o queixo. Eu tenho um vídeo aqui no canal de papo de editora, lá na editora Ubu. E esse aqui foi traduzido, deixa eu ver direitinho, pela Maria Lua Meyer. E ele foi publicado também junto com o Ateliê de Humanidades. E então foi o primeiro livro que eu li do Bruno Latour. Ele vai reunir essas 8 conferências que ele faz. E eu não sei se foi uma boa ter começado por aqui, assim. Foi uma leitura muito dificultosa, porque ele vai trabalhar aqui, jogar com muitos conceitos que ele já tinha trabalhado nas suas obras anteriores, né? Então ele vai trazer à baila contextos já desenvolvidos por ele com mais profundidade, talvez até com mais didatismo, nos outros trabalhos, né? Nos outros livros, nos outros ensaios. Então tem muita nota de rodapé aqui, isso é ótimo, tem muitas referências também, isso tudo ajuda, claro, a gente a entender um pouco melhor, mas eu acho que talvez eu teria aproveitado um pouco mais esse livro se eu já tivesse conhecido, né, esses conceitos separadamente, que depois ele vai reunir aqui para trazer esse ponto de vista sobre a nossa contemporaneidade. Esse é um livro até recente, assim, e, bom, apesar dessa dificuldade toda, foi uma das melhores leituras que eu fiz na vida, com certeza. Eu acho que ele serviu para mudar muito, assim, a forma com que eu olho para o mundo enquanto parte do mundo. Então é um livro que bate bastante nessa tecla também da gente não se pensar o ser humano versus natureza, mas a gente pensar em tudo isso como potências de agir que de alguma forma uma influencia a outra, né? Eu tô tomando muito cuidado pra não falar alguma bobagem, porque, como eu disse, é um livro complexo, conceitos que eu preciso conhecer melhor. Então a minha indicação é: leia Bruno Latour, tire suas próprias conclusões, de preferência comece pelos livros anteriores, né, os primeiros livros dele. Eu acho que deve ser melhor. Eu vou atrás dos primeiros livros também, depois vou revisar aqui as minhas milhares, não sei se dá pra ver direito, mas milhares de anotações. E, enfim, quero continuar lendo Latour. Acho que isso aqui é só o começo de uma longa jornada da minha vida, lendo, estudando o Antropoceno, mas que livro. E, por fim, mas não menos importante, e curiosamente também, logo depois que eu terminei de ler este livro do Latour, que fala bastante sobre a natureza e tal, eu li um dos livros mais... Eu vou ter que usar de novo essa palavra, mas é que é verdade. Encantadores da minha vida, que é Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solá, que é uma autora da Catalunha, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Mundaréu, com tradução do Luís Reis Gil, que é um autor também, um tradutor, na verdade, de origem catalã também. Então ele tem muito conhecimento da cultura, né? Enfim, isso é importante também quando a gente tá pensando em tradução. E, ai gente, o que é esse livro, né? Acho que pelo título a gente já percebe que o negócio é diferente, né? Canto Eu e a Montanha Dança. Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar sobre essa leitura. A gente fez essa leitura em conjunto também no Clube de Ficção Contemporânea do Literatame. E, bom, ele vai contar a história de uma montanha e dos seres que habitam ou passam por essa montanha. E aí, quando eu falo seres, eu tô falando de seres vivos mesmo, de seres mesmo, que não são só humanos. Então a gente vai ter cada capítulo deste romance narrado por um ser diferente. Então às vezes quem vai narrar é a montanha, às vezes quem vai narrar é o cara que morava na montanha, às vezes quem vai narrar é uma corça que tá sendo caçada, enfim. Gente, é uma coisa absurda de maravilhosa. Explorar o potencial inesgotável da literatura para experimentar outras formas de estar no mundo e para deshierarquizar as coisas como a gente está acostumada a fazer, hierarquizar tudo, né? Enquanto seres humanos, que a gente se coloca acima observando ali o entorno. Não, tudo aqui tem potência de agir e tudo aqui tem a sua própria vida, e é delicioso acompanhar a autora Irene Solá tentando emular, enfim, se colocar no lugar desses outros seres. É uma coisa realmente fantástica, mágica, maravilhosa, emocionante. Que livro! Que livro! Eu fico sem palavras, assim, sem fôlego até, enfim. Quero muito gravar um vídeo sobre ele, porque acho que tem que todo mundo ler esse livro, falar mais desse livro.
E esse livro ele faz parte de uma coleção, né, da Mundarel, que é a coleção Mundo Afora. Cara, a Mundarel é uma editora sensacional. Trarei a editora Mundarel este ano aqui pro canal. Com certeza a gente vai falar da Mundarel aqui, que é uma editora independente. Enfim, eu amo. Conheçam. Caso vocês não conheçam, conheçam. Comecem por este livro, que é fantástico. Muito singular também. E, bom, não tenho mais como rasgar elogios, assim. Realmente esse livro mexeu muito comigo, eu me emocionei pra caramba também com ele. Chorei lendo, então... amei muito. Canto Eu e a Montanha Dança. Leiam, leiam, leiam este livro. Bom, então é isso, né? Eu acho que eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 livros. É difícil, gente, eu leio coisa pra caramba porque este é o meu trabalho, então neste ano também eu acabei descentralizando um pouco o conteúdo aqui do Literatame, né? Então não fiquei só trabalhando no Literatame, eu apareci em outros canais, eu fiz muitos eventos presenciais, estamos voltando. Depois da 4ª dose da vacina eu já me senti um pouco mais confortável, então por isso que eu disse também que espero que 2023 seja muito próspero em vídeos, em conteúdo aqui. Eu fui descentralizando, então li coisa pra caramba, então é sempre muito difícil excluir as outras coisas boas também que a gente lê, mas eu fui me baseando mesmo na minha paixão, naquele critério subjetivo que eu falei pra vocês. Os livros que me balançaram de alguma forma foram estes, os livros que eu gostaria que o maior número de pessoas possível lesse por uma ou outra razão foram estes. E, bom, se você quiser mais indicações de leitura, que tem uma série de vídeos com as minhas leituras do mês, aí eu falo sobre todas elas. Aí você vai ficar sabendo aí quais foram todos os livros que eu li em 2022. Mas foi ótimo contar com vocês mais um ano. Eu nem sei de verdade o que seria da minha vida sem isso aqui, sem essas trocas que a gente tem por aqui, no Instagram, no e-mail, pessoalmente. Foi um ano muito especial voltar à vida e contar com vocês nesse processo. Muito obrigada por toda a companhia, por toda a paciência para lidar com uma produtora de conteúdo que não segue lá o ritmo dos algoritmos, né? Uma coisa mais lenta aqui, mas a gente vai seguindo sempre juntinho e aprendendo muito, né? Eu aprendo muito com vocês. E eu tenho certeza que 2023 vai ser mais um ano, assim, de bastante aprendizado e muitas alegrias. Então, muito obrigada se você assistiu ao vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo, por favor, qual foi a sua melhor leitura do ano. As indicações boas a gente tem que fazer, não é pra guardar só pra gente. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!